pouco mais de um ano, o Brasil começava a enfrentar a maior crise sanitária da história. A nossa rotina passou a mudar e a gente, desde então, segue se adaptando a esse novo normal. Com o avanço desenfreado do vírus da Covid-19, a esperança se materializou em forma de vacina. E a vacina hoje é uma vitória da comunidade científica em todo o mundo. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar Ciência é Tudo, vacinação contra a Covid. Vem comigo nessa jornada. A corrida contra o tempo bateu a porta dos cientistas de todo o mundo. E numa busca incessante por respostas, a vacina se tornou realidade. Em muitos países já está adiantada, mas é verdade que ainda existem muitas dúvidas envolvendo cada uma das vacinas. E principalmente, como elas reagem em contato com o nosso organismo. Existem algumas diferenças entre o tipo de produção de cada vacina contra a Covid-19 e como elas vão agir em nosso organismo. Algumas vacinas são de vetor viral, como a de Oxford AstraZeneca, a Sputnik V e a da Johnson & Johnson. Elas utilizam um vírus vivo, que não tem capacidade de se replicar no organismo humano ou de prejudicar a saúde. Ele provoca a geração de anticorpos e células de defesa chamadas linfócitos, que atuam contra o vírus da Covid-19. Outro grupo de vacinas é o de vírus inativado, ou seja, o corpo recebe a vacina com o vírus bem enfraquecido. Ele não tem a capacidade de entrar nas células, assim como no primeiro grupo, mas também faz o organismo começar a gerar os anticorpos necessários no combate à doença. O exemplo de uma vacina que usa essa estratégia é a Coronavac. Há também as vacinas de RNA, que utilizam a tecnologia chamada de mRNA ou RNA mensageiro. Esta tecnologia cria um vírus em laboratório por meio de uma engenharia genética que gera anticorpos e células de defesa no nosso corpo. Exemplos de vacina que usam essa técnica são a Pfizer e a Moderna. Existem ainda as vacinas à base de proteínas do SARS-CoV-2, que estimulam uma resposta imunológica que aumenta a durabilidade dos anticorpos no corpo. A eficácia de cada vacina também varia, mas o certo é que todas previnem contra mortes e casos graves de infecção pelo novo coronavírus. Também é fundamental que as vacinas forneçam pelo menos alguma proteção contra as novas variantes do coronavírus, uma vez que as mutações do causador da Covid-19 estão ocorrendo pelo mundo. Para o vírus se conter e a vacina surtir o seu efeito máximo, é preciso que pelo menos 70% das pessoas estejam vacinadas. Até lá, uso de máscara e distanciamento social. E quanto mais tempo se demora para vacinar, mais chance o vírus tem de se propagar. E aí, gerar as tão faladas e preocupantes variações genéticas. As vacinas contra o novo coronavírus já estão sendo aplicadas. Mas será que elas dão conta de parar uma pandemia com vírus em constante mutação? Eu sou Cissa Ramalho, jornalista da IBC no Rio de Janeiro, e conversei com a infectologista e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Paola Rezende, para entender por que esta pandemia parece não ter fim. Uma das características de um vírus, especialmente de RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, é sofrer variações genéticas em porções importantes do seu genoma, que podem ocasionar uma maior adaptabilidade do vírus ao meio. Neste caso, o seu corpo, se dispersando mais rápido entre a população ou se tornando mais forte. Assim que entra numa célula, o vírus começa a se replicar. O corpo humano, para se proteger, libera o seu esquadrão, também conhecido como anticorpos, para combater o invasor. Só que nesta replicação, pode acontecer de uma cópia não sair idêntica à sua original, dando origem ao que chamamos de variante. E é essa variante que pode enganar os anticorpos que foram treinados para combater o vírus original e não a sua cópia disfarçada. As variantes de preocupação e variantes de interesse que nós temos detectado, nós temos observado que elas apresentam uma maior adaptabilidade, à população,
mutação, elas estão se dispersando entre a população de forma mais rápida e estão dominando. Hoje nós temos duas principais linhagens de circulação no país, a P.1 e a P.2, né? A P.1 é aquela variante de preocupação inicialmente detectada no Amazonas, e nós temos também a P.2, que está perto também por todo o país, que foi detectada inicialmente em outubro. Em comum, ela tem essa mutação, E484K, na spike, no vespico, que pode reduzir a capacidade de reconhecimento desses anticorpos produzidos no nosso organismo. Mas se essas variantes enganam os anticorpos, adianta tomar a vacina? De acordo com a Fiocruz, neste primeiro momento, só a vacina não acaba com a pandemia. Isso porque, como vimos, enquanto o vírus infecta uma pessoa e se replica dentro da célula, ele pode sofrer uma mutação, gerando novas variantes. Mas isso acontecendo enquanto as fronteiras estão fechadas e com lockdown, aquela variante será isolada e vai morrer em si mesma, sem ter a chance de se multiplicar mundo afora. Com estas ações associadas à vacinação em grande escala, o vírus perde o seu poder, como explica melhor a infectologista Paola. Imagine você que uma população foi exposta àquela variante lá do início da pandemia, tá? E aí essa população criou anticorpos contra essa variante. Novas variantes, a gente vai estar permitindo que o vírus circule desenfreadamente. Novas variantes podem surgir. E aí ela encontra essa população que está teoricamente protegida contra essa variante anterior. Então, variantes que não estão associadas àquela variante que circulou anterior vai prevalecer naquela população, pois ela potencialmente pode escapar da resposta imune daquela população. Então, isso pode ser uma pressão seletiva. Por isso que é extremamente importante nós reduzirmos a circulação do vírus, porque só assim a gente vai conseguir realmente controlar a possibilidade de uma nova variante surgir e dominar na população. Além de se espalhar pelo Brasil, a variante de Manaus já foi detectada em outros 25 países, mesmo com fechamento de fronteiras para o Brasil. Isso comprova que o descontrole de uma doença viral no país coloca em risco todo o planeta. Se há um tempo atrás a vacina contra a Covid parecia um futuro distante, hoje é mais que realidade. Além das vacinas já aprovadas no mundo, inúmeras outras estão em fase de teste. E aqui no Brasil, há um grande movimento para uma produção nacional. Uma vacina brasileira significaria maior distribuição, rapidez e custo mais baixo. Em meio à maior pandemia de todos os tempos no Brasil, universidades, centros de pesquisas do governo federal e a iniciativa privada correm contra o tempo para criar vacinas de combate à Covid-19. São necessários recursos milionários e estímulo cotidiano à ciência e à tecnologia para salvar vidas e imunizar a população contra a doença. Até o momento, já são pelo menos 15 protocolos de pesquisas ocorrendo no país. Uma das pesquisas que estão em fase mais avançada é a Versamune, vacina produzida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo, pela farmacêutica Farmacore e com recursos do governo federal. A tecnologia da vacina Versamune é totalmente inovadora. Apesar do Versamune já ser um carreador antigênico já utilizado, que inclusive é patenteado nos Estados Unidos, a inovação foi associar esse carreador de partícula nanolipídica à proteína S do vírus Covid. Elas são direcionadas diretamente ao nosso sistema imune, ao nosso sistema linfático, onde elas ativam as poderosas células T, que desenvolve anticorpos neutralizantes, e esses anticorpos temos ensaios já indicando para isso, anticorpos neutralizantes de longa duração.
A fase pré-clínica da vacina, ou seja, os testes feitos em animais, já ocorreu e teve resultados satisfatórios. Agora, deverão ter início os testes em seres humanos. Os testes são divididos em algumas etapas. Após essa análise desses testes de toxicidade, a Farmacore solicitou à Anvisa a autorização para início dos testes em humanos, testes clínicos humanos. E seriam as fases 1 e 2, com cerca de 360 voluntários e duração de 3 a 4 meses. Esses testes, uma vez aprovados... Todas as fases da pesquisa da Versamune podem custar mais de 300 milhões de reais e devem ser custeadas pelo governo federal e pela iniciativa privada. O primeiro item primordial é justamente ela ser uma vacina nacional. E isso faz com que venhamos a desenvolver uma tecnologia avançada na elaboração de imunizantes, não só para o Covid, mas também para outras pandemias que eventualmente venham a aparecer. Isso nos tornaria autossuficientes desde a fabricação dos IFAs, que são os ingredientes farmacêuticos ativos, né? Como também a tecnologia de desenvolvimento de outras plataformas avançadas de imunização da população em geral. Outro projeto de uma vacina brasileira contra a Covid-19, que também está em andamento, está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui no CT Vacinas, a gente vem desenvolvendo pelo menos 3 projetos de vacinas com estratégias diferentes de vacina, sendo que 2 deles estão em fase um pouco mais avançada. Um deles, que é uma vacina bivalente, que seria utilizada tanto para proteger contra a Covid-19 quanto contra a gripe comum, a influenza, e um outro projeto que está um pouco mais avançado, que é uma vacina baseada no que a gente chama de proteínas e antígenos recombinantes. Nesse caso específico, para essa vacina, a gente já está terminando a fase que a gente chama de pré-clínica, que são os ensaios em animais, para iniciar o que a gente chama de fase clínica, que são os testes em humanos, voluntários humanos. E um dos projetos mais avançados de produção de uma vacina brasileira contra a Covid-19 está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, no estado de São Paulo. As pesquisas começaram em março de 2020 e a ideia é realizar testes clínicos com seres humanos em apenas 3 meses. Se tudo correr bem, o Instituto promete disponibilizar 40 milhões de doses a partir de julho. A capacidade de produção pode chegar a 100 milhões por ano. A vacina Butanvac vai utilizar a mesma tecnologia da vacina contra a gripe, que também já é fabricada pelo Instituto. Todas as vacinas precisam passar pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Organização Mundial da Saúde determina que a eficácia mínima de uma vacina contra a Covid-19 seja de pelo menos 50%. Para que uma vacina possa ser aprovada pela Anvisa, são 4 os aspectos avaliados. O primeiro aspecto é a eficácia. O quanto essa vacina funciona e para quem essa vacina vai ser indicada. A gente sabe que tem vacinas que podem ser utilizadas por toda a população e tem vacinas que podem ser utilizadas especificamente para idosos, para crianças e para adultos. Tudo isso se reflete num percentual de eficácia que é avaliado pela Anvisa. O segundo aspecto é a segurança. A gente precisa saber quais são as reações adversas que podem acontecer. Então, não pode acontecer nenhum mal e nenhum risco que não compense o benefício da vacina. O terceiro aspecto é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. O local que fabrica a vacina tem que ter condições mínimas de qualidade para fabricar essa vacina nos seus lotes. E por último, é o que a gente chama de especificações, ou seja, qual o prazo de validade dessa vacina, como ela tem que ser armazenada. Tudo isso faz parte das especificações de qualidade que precisam ser avaliadas pela agência.
E no próximo bloco a gente vai entender mais sobre as etapas até a aprovação de uma vacina. Então, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente está de volta. E o Ciência é Tudo está de volta falando sobre a vacina contra a Covid-19. Muita gente se surpreende com a velocidade com que a ciência fez a descoberta. Foi um trabalho árduo, exigiu união de esforços, alto investimento e teve como base também muitas pesquisas que há anos já vinham sendo desenvolvidas. Por isso, cada vacina tem a sua própria tecnologia, eficácia, indicação de armazenamento e, claro, tem que passar por várias etapas até a sua aprovação. Com a vacinação contra a Covid-19 já ocorrendo no Brasil, surgem muitas dúvidas com relação à tecnologia, à eficácia, às contraindicações e à forma de armazenamento das vacinas. A aprovação de vacinas aqui no Brasil passa pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e percorre várias etapas. Na fase não clínica, são feitos testes em animais. Só depois de uma aprovação para uso em seres humanos, são feitos testes em 3 fases com as pessoas que toparem participar das pesquisas. Só então, se comprovada uma eficácia de 50% ao final de todo esse processo, as vacinas são aprovadas pela Anvisa. A vacina Coronavac, também produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, atua por meio do vírus inativado. Deve ser aplicada em 2 doses, possui eficácia de 51% e pode ser armazenada em refrigeradores. A vacina Oxford AstraZeneca, também produzida aqui no Brasil pela Fiocruz, atua por meio do vírus vivo ou vetor viral. Deve ser aplicada em 2 doses, possui eficácia de 82% e também pode ser armazenada em refrigerador. A boa notícia é que já existem estudos que mostram que uma dose dessa vacina pode ser eficaz. A vacina Sputnik V também atua por meio do vírus vivo ou vetor viral. Deve ser aplicada em 2 doses, possui 91% de eficácia e também pode ser armazenada em refrigerador. A vacina da Johnson & Johnson também atua por meio de vetor viral. Deve ser aplicada em apenas 1 dose e possui eficácia de 66%. Também pode ser armazenada em refrigerador. A vacina da Pfizer atua por meio da tecnologia de RNA mensageiro. Deve ser aplicada em 2 doses, possui eficácia de 95% e precisa ser armazenada numa refrigeração de menos 70 graus Celsius. Assim como a vacina da Oxford AstraZeneca, também existem estudos sobre a viabilidade de apenas 1 dose dessa vacina. A vacina Moderna também atua por meio da tecnologia de RNA mensageiro. Deve ser aplicada em 2 doses, possui eficácia de 94% e deve ser mantida sob refrigeração de menos 20 graus Celsius. Todas as vacinas são eficazes para prevenir mortes e casos sérios decorrentes do novo coronavírus. E os casos de reações adversas são poucos até agora e estão dentro do esperado para uma vacinação em massa como essa que acontece em todo o mundo. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca, já está sendo produzida em larga escala pelo Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. O complexo tecnológico de vacinas do Biomanguinhos é considerado um dos maiores centros de produção da América Latina e que tem apostado também em diferentes projetos de vacina com novas tecnologias. A história da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, começa em 1900 no Rio de Janeiro, com o nome de Instituto Soroterápico Federal e sob a direção técnica do cientista Oswaldo Cruz, produziam soros e vacinas contra a peste bubônica. Mais de 120 anos depois, o Instituto Biomanguinhos, unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz, enfrenta um novo desafio: produzir vacinas contra a Covid-19. Hoje você tem muita dificuldade nessa área de vacinas no mundo. É uma área muito complexa, uma área muito regulada. São poucas as instituições que têm capacitação
para atuar nessa área, principalmente as instituições públicas. A maioria das instituições que trabalham são grandes farmacêuticas privadas. Para você ter uma ideia, aqui na América Latina, todos os institutos públicos fecharam ou deixaram de produzir por conta dessa complexidade. O Biomanguinhos tem um papel muito importante nesse momento, né? Tem as competências necessárias para que a gente possa produzir essa vacina e dar a contribuição que o país está precisando. A Fiocruz ficou encarregada da produção no Brasil da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. O principal insumo das vacinas é o IFA, ingrediente farmacêutico ativo. Por enquanto, o IFA da vacina de Oxford é importado, mas a partir do segundo semestre, o ingrediente deverá ser totalmente produzido no Brasil, o que irá auxiliar na vacinação em massa. O Instituto Biomanguinhos também está desenvolvendo projetos de vacinas que utilizam novas tecnologias para alcançar a imunidade. Hoje nós temos 2 projetos principais de vacinas desenvolvidas aqui em Biomanguinhos. Um projeto de uma vacina sintética e de uma vacina de subunidade. Nós estamos trabalhando nessa vacina sintética, que também é uma coisa muito moderna, né? Não existe nenhuma vacina no mundo ainda nessa plataforma. Foi um esforço muito grande interno e a gente teve muito êxito em ter uma vacina candidata que está sendo testada agora em modelo animal. Já passou pelos testes em laboratório com êxito e agora nós estamos fazendo os ensaios pré-clínicos, né? Essa é a vacina que está mais avançada. Então, ela é importante porque ela nos dá a possibilidade de uma alternativa para desenvolvimento de vacinas no futuro, de desenvolvimentos que possivelmente serão mais rápidos e que poderão abranger uma gama de doenças bastante maior. Apesar de toda a tragédia causada pela pandemia, os avanços da ciência impulsionados pelo combate ao novo coronavírus, como a produção de vacinas em tempo recorde, são conquistas que permanecem. A vacina contra a Covid é sinônimo de esperança. E aqui no Brasil, várias doenças ao longo da história foram erradicadas graças à imunização. Tem um programa criado em 1973 que garante que todo cidadão brasileiro tenha direito e acesso à vacinação. O Programa Nacional de Imunizações, ou PNI, foi lançado em 18 de setembro de 1973 pelo governo federal. Ele é o responsável pela Política Nacional de Vacinações e tem como missão reduzir a mortalidade por doenças imunopreveníveis. É um dos maiores programas de vacinação do mundo, sendo reconhecido nacional e internacionalmente. O PNI atende toda a população brasileira, atualmente estimada em 212 milhões de pessoas. Antes do plano, as vacinas não chegavam para todos. Com a criação do PNI, campanhas nacionais de vacinação eram divulgadas pelo governo federal e agentes de saúde militares eram enviados para os interiores do país para aplicarem vacinas em todos os municípios. Em 1977, surge a Carteira de Vacinação Obrigatória. Em 1986, é criado o mascote, Zé Gotinha. Ele virou o símbolo da eficiência das campanhas e fez com que as pessoas perdessem o medo de se vacinarem. Por meio do PNI, o Brasil chegou a erradicar o sarampo até o ano de 2019, mas infelizmente a doença voltou a apresentar surtos. O Brasil mantém a erradicação da poliomielite e mantém o controle de outras doenças como difteria, coqueluche, tétano acidental, hepatite B, meningites, febre amarela, formas graves da tuberculose e rubéola. Em dezembro de 2020, foi lançado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde.
O plano já está dividido em 10 eixos, com as descrições sobre a população-alvo, as vacinas já adquiridas pelo governo e as que estão em processo de pesquisa, e também o esquema logístico de distribuição das vacinas contra a Covid-19 pelo país. E o Ciência Tudo fica por aqui. Você que ainda não tomou a vacina contra a Covid-19, use máscara e, se possível, fique em casa. E você que já foi vacinado, a mesma coisa. Um pouco mais de paciência e com a ciência do nosso lado. E lembrando que todos os programas estão no YouTube, nas redes sociais da TV Brasil e também no TV Brasil Play. Eu sou a Karina Cardoso e te espero na nossa próxima jornada. Tchau!